Rádio Luso-Americana, a voz dos sem voz. A melhor programação, você ouve aqui. O CAL previa desembolsar 12,9 bilhões de kwanzas, cerca de 24 mil milhões de dólares, antevendo-se assim um excedente em torno de 1 mil milhão de dólares. Recentemente, setembro de 2023, o Fundo Monetário Internacional fez sair um comunicado de imprensa e um relatório de equipe, na sequência de reuniões com as autoridades no âmbito da sua primeira avaliação pós-financiamento. A leitura do documento permite concluir que o orçamento do Executivo é completamente diferente do orçamento aprovado pela Assembleia Nacional. E eu repito, é muito grave quando o Fundo Monetário conclui que o orçamento aprovado pelo Executivo é diferente daquele aprovado pela Assembleia Nacional. O Fundo Monetário Internacional antevê que o orçamento de 2023 termine com déficit de 2,5 mil milhões de dólares, 1,4 bilhões de kwanzas. Chama a atenção o facto de a previsão de déficit não estar a ser explicada por uma revisão em baixa das receitas. Pelo contrário, o Fundo Monetário Internacional acha que se vai arrecadar 464 mil milhões de dólares acima, mil milhões de kwanzas, acima da previsão do governo, o que mais uma vez confirma a nossa tese sobre o não impacto da produção petrolífera nas receitas previstas para 2023. Prevê-se um disparo ao nível do gasto fiscal para 15,3 bilhões de kwanzas, cerca de 28 mil milhões de dólares, contra a previsão de gastos aprovados pela Assembleia Nacional de 12,9 bilhões de kwanzas. Estamos a falar de uma expansão da despesa fiscal em 2,4 bilhões de kwanzas, equivalente a 4,4 mil milhões de dólares. O governo contribuiria para o incremento do estoque da dívida com 2,5 mil milhões de dólares. Se o teto de gasto do orçamento inicial se mantivesse, diríamos que a necessidade de financiamento do Estado para 2023 é de aproximadamente 13 mil milhões de dólares, tendo em conta uma despesa financeira, amortização da dívida, de 14 mil milhões de dólares e um superávit de 1 mil milhão de dólares. Refazendo os cálculos, com base no referido documento do Fundo Monetário Internacional, o buraco, necessidades de financiamento, ascende para 16,5 mil milhões de dólares. Ainda de acordo com o recente documento do Fundo Monetário Internacional, projeta-se um rácio dívida-PIB de 83,2% em 2023, refletindo um aumento de 18 pontos percentuais relativamente a 2022. De forma propositada e para alimentar a sua narrativa de redução e sustentabilidade da dívida, o presidente João Lourenço limitou-se a falar deste rácio, olhando para anos passados, nomeadamente 2020, 139,6%, 2021, 87,9%, 2022, 69,9%. Omitiu o deste ano. É importante dizer que dos 83,2% de dívida estatal relativamente ao PIB, 77,1%, que equivale a 98 mil milhões de dólares, é dívida governamental, e 6,1%, que equivale a 7,2 mil milhões de dólares, é a dívida externa contraída pela Sonangol e pela TAG, existindo uma terceira componente que é o resultado de dívidas garantidas pelo Estado. Num contexto em que o serviço da dívida está de acordo com declarações do próprio Presidente a retirar espaço aos gastos em bens e serviços e infraestruturas, mediante cativações de despesas sem consulta aos deputados, esperava-se que o teto de gastos fiscais, aprovado pelo Parlamento, 12,5 bilhões de kwanzas, se reduzisse. O argumento do governo para congelar despesas orçamentais vem sendo suportado pelo contexto desfavorável das taxas de juros elevadíssimas no mercado internacional. É contraditório alegar não existir financiamento barato para rolar a dívida, substituir dívida por dívida, mas existir financiamento para cobrir a criação de uma nova dívida. Potencial déficit fiscal de 2,5 milhões de dólares, via aumento do teto de gastos. Mas que tipo de cativação orçamental é essa que empurra o teto de gasto para norte, ou seja, para cima?
fica aqui uma vez mais demonstrado o perigo do Executivo usurpar funções que nas verdadeiras democracias são uma competência inalienável do Poder Legislativo, dos deputados. É assim, muito urgente, o Parlamento promover um debate sobre os processos orçamentais relativos à execução do orçamento do ano corrente, com uma tônica centrada nas cativações, novo teto de despesa, estrutura atual das despesas, gestão da dívida. É crucial o país ser informado sobre o possível aumento de gastos na ordem de 11% da despesa fiscal. Será mais uma linha de financiamento? Que bens ou serviços tão caros se trata? Então, qual é a conclusão de tudo isto? É a mesma apresentada na conferência de 17 de julho último. O país precisa de instituir o beabá da organização do Estado para se tornar viável. O Estado está convenientemente desorganizado, com consequências desastrosas para a vida de todos os angolanos. E urge responsabilizar. Urge responsabilizar. Prezados jornalistas, angolanos e angolanas, o facto é que os dias que correm estão realmente a ser financeira e economicamente bastante difíceis para a maioria esmagadora das famílias angolanas. Ante a vertiginosa e avassaladora subida do custo de vida e a completa ruína do poder de compra, os chefes de família fazem das tripas coração para que possam pôr à mesa as refeições de que necessitam, já não para viverem, mas para a sua literal sobrevivência. E vejam que nesse quadro não estamos a incluir o drama observado diariamente em plena capital angolana, onde há famílias inteiras a alimentarem-se nos contentores de lixo, colocado nos mais diversos cantos, ruas, praças e pracetas da cidade. São mesmo os integrantes da classe média da sociedade, com a chamada pobreza envergonhada, que vivem as tremendas dificuldades e agruras que a atual situação lhes impõe. Não é por acaso que numa conjuntura em que o governo se faz de surdo e mudo e não se empenha de boa fé numa concertação social com as organizações sindicais, estas vêm defendendo a urgência de se atualizar o salário mínimo nacional, fixado atualmente em 32 mil kwanzas para 245 mil kwanzas. Não é preciso ir a hipermercados, mas apenas aos populares Catintão e Mercado 30, para se concluir que para nada chegam os salários auferidos pela generalidade dos cidadãos angolanos. Mas o Presidente da República, na sua mensagem à nação, não avançou medidas que o governo tem para resolver este problema, infelizmente. Nos últimos dias, as caixas de massa custam 5.197 kwanzas o quilo. E o óleo alimentar de 12 unidades adquirem-se a 24.989 kwanzas. 1 quilo de feijão está a 1.300 kwanzas. As caixas de frango, 15 quilos, e de galinha rija, 10 quilos, saem a 20 mil kwanzas e 18 mil kwanzas, respectivamente. O saco de açúcar de 50 quilos está em 66 mil kwanzas. Uma lata de leite nido a 20 mil kwanzas. Uma caixa de 20 quilos de peixe carapau custa 40 mil kwanzas. E 20 quilos de arroz. 20 quilos de arroz estão a 20 mil kwanzas. Mas o problema dos preços não se põe apenas em relação aos alimentos, mas também a outros itens indispensáveis para a vida dos angolanos. Um deles é os materiais de construção. Diante das dificuldades da política estatal de fomento habitacional, em geral os angolanos optam pela autoconstrução das suas próprias habitações. E aqui, os preços dos materiais já estão completamente na estratosfera. Uma pá de areia está a 12 mil kwanzas. O saco de cimento custa cerca de 5 mil kwanzas. A chapa de zinco
O varão de 12 sai a 6.200 kwanzas. O contraplacado nacional está a 14.000 kwanzas. O contraplacado importado a 39.000 kwanzas. O caminhão de Burgal está a 300.000 kwanzas. E o de Pedras anda a 250.000 kwanzas. E a unidade de bloco de 12 custa 120 kwanzas. Uma pá carregadora de inertes custa 28.000 kwanzas. A pá de Burgal custa 32.000 kwanzas. É impossível viver nestas condições. É impossível construir nesta especulação criminosa. E destas coisas, o senhor presidente nada falou. Nada falou. Importa dizer que são os chineses que controlam o mercado dos inertes e os transportes são controlados pelos cubanos. Naturalmente, que estes preços para os bens que vêm da natureza, nomeadamente a areia, o burgal e a pedra, só atingem esses preços porque têm a total conivência e participação dos governantes nos lucros. $1.000 hoje estão acima de 1.100.000 kwanzas. Quando o país vive de importações, naturalmente que o país sucumbe pela falta de direção política e falta de proteção aos mais pobres por parte de quem governa. Caros cidadãos, a reforma do Estado consubstanciada em reformas políticas, económicas e sociais é o único instrumento capaz de materializar os anseios dos angolanos. Através do equilíbrio de poderes entre os órgãos de soberania, da garantia de independência funcional das entidades independentes e do regime de inamovibilidade dos seus órgãos. Para aliar a teoria à prática, há que abandonar o atual modelo de Estado, assente na monocracia, fecundado para ser deficitário e parasitário, para que possamos ter um serviço público de qualidade, melhorar o ambiente econômico e dar confiança aos investidores a acomodar. O Orçamento Geral do Estado continua a não cumprir o seu papel principal de legalidade e transparência. Sistematicamente viola os princípios da unidade, universalidade e da publicidade, por falta de informação quanto à identificação de todas as despesas e todas as pessoas que beneficiam de receitas públicas, com a ausência de inúmeras unidades orçamentais e órgãos dependentes, e denota-se mais uma vez a ausência da transparência e a contabilidade, que deveriam sustentar a boa governação, mantendo-se o desarranjo quanto à distribuição da dotação orçamental por órgão. Este ano foi efetuada a cativação da maioria das despesas do terceiro trimestre, facto este considerado por muitos especialistas como resultado da má governação e do mau planeamento do governo de João Lourenço. Apesar do texto constitucional enunciar o princípio da transparência da Conta Geral do Estado, dizendo que esta deve ser acompanhada de todos os elementos que se reputem necessários ao nosso país, encontra-se nos preços dos bens alimentares pressionados para cima, por ausência de financiamento da produção alimentar, para estimular a economia, sendo uma das causas de insucesso por ineficiência e ineficácia do setor empresarial público, que de forma direta, através de interpostos comerciais, nomeadamente o interposto aduaneiro, empresa pública já existente, sem influência no mercado por gestão danosa, poderia influenciar em baixa os preços dos bens e serviços para o consumidor final, promovendo a concorrência no setor retalhista e no comércio de proximidade, mas cuja gestão da reserva estratégica alimentar, materialmente REA, é o acondicionamento de alimentos essenciais, ou seja, da cesta básica em quantidades suficientes para alimentar a população de um Estado. Esta reserva alimentar tinha sido entregue, infelizmente, de forma fraudulenta a uma empresa. Precisamos de debater e criar consenso quanto à cesta básica, quanto à sua composição, quais os produtos que devem fazer parte, especificação quanto à sua quantificação. Por quê? Porque são os produtos que compõem a ração essencial mínima em quantidade para um adulto alimentar-se durante um período de tempo, um mês.
Se a cesta básica acompanha mensalmente a evolução de preços dos essenciais produtos de alimentação, assim como o gasto mensal que um trabalhador teria para comprá-los, então podemos facilmente aferir que com o salário mínimo não é possível uma pessoa poder alimentar com o mínimo de dignidade durante 10 dias a sua família, quanto mais durante um mês. E aqui estamos a falar por baixo. Estamos a fazer como referência uma família de 4 pessoas, quando nós sabemos que a maioria das famílias africanas é bem maior. O nosso desafio é de isentar de impostos e taxas os bens da cesta básica e reduzir para 7% do IVA os demais bens alimentares que estiverem no regime de preços vigiados e estabelecer um mecanismo social de controle preventivo, sancionatório e inibidor das fraudes. A nossa atual condição, em que o principal empregador, o Estado, tem poder de monopólio e a imposição legal de um salário mínimo, às vezes traz efeitos nefastos. Isto permite-lhe aumentar o nível de emprego, pagar salários abaixo da produtividade marginal dos trabalhadores e, consequentemente, criar uma má distribuição do produto nacional bruto. Claramente, queremos dizer que o impacto do salário mínimo per si só sobre o emprego e a qualidade de vida dos cidadãos é uma questão empírica, sendo uma interferência exógena na gestão dos recursos humanos das organizações. Assim, configurando-se o paralelismo entre o custo da produção e o nível de vida dos trabalhadores, podemos aferir que é péssimo o grau de bem-estar do cidadão angolano, que moralmente obriga-nos a colocar determinadas questões. Será que o salário mínimo setorial atualmente em vigor ajudou a reduzir a desigualdade na ala inferior da distribuição dos salários? B. Haverá perdas de emprego associadas ao aumento do salário mínimo acima do crescimento médio dos salários? Data vénia, traduzida em miúdos, não há aplicabilidade de políticas sobre os salários e preços, entre outros fatores por ausência de execução de políticas produtivas alimentares, produção interna de alimentos, agricultura, pescas, pecuária e indústria transformadora, carecendo de um melhor enquadramento na estratégia global de desenvolvimento. Há urgente necessidade da revisão do decreto presidencial que aprova o Sistema Nacional de Preços e que é inconstitucional. A política salarial é inconsequente, a cesta básica é incoerente e o modelo de gestão da REIA é ineficaz. Pelo que somos de opinião, regulação de preços de bens e serviços essenciais torna-se necessário. Sobre os bens essenciais, para além dos alimentares, podemos incluir os medicamentos, assim como a título exemplificativo no setor de serviços. Devemos incluir os transportes públicos de passageiros e os serviços de saúde e os serviços de educação. Dizíamos que somos de opinião que este setor deverá ser o tema a propor e debater em plenário, assim como a ser levado junto das comunidades, aproximando os ideais da UNITA e seu grupo parlamentar aos anseios da sociedade civil, sendo, na verdade, as políticas de redistribuição de rendimentos e de preços as agendas sobre políticas económicas que deveriam dominar os debates políticos na nossa sociedade. O programa de reconversão da economia de natureza política ou eleitoral. Fracasso sem vantagem agregada para os verdadeiros operadores económicos, cujos principais beneficiários foram segmentos de jovens e mulheres militantes do MPLA e amigos dos quadros dirigentes a nível intermédio, cujo único mérito foi o procedimento de mero registro de 250 mil económicos, onde sem pudor é publicitado que somente 5.700 financiados. Portanto, estamos a falar de menos 2,5% dos agentes económicos. O Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, o PAP, com os seus 101.876 postos de trabalho de emprego fantasia, desempenhado mesmo por um dia, para efeito estatístico, e o fracassado Prodese, que todos pensávamos que tivesse falecido,
mas que agora ressurge de novo nas estatísticas. Esperamos que as reformas institucionais desenvolvidas no setor dos recursos minerais promovam, além do aumento da confiança e rentabilidade dos investidores, transmitam também aos angolanos mais emprego, renda e consumo. Na prática, é melhor qualidade de vida para todos os angolanos. Apesar do país ter uma capacidade instalada de 6,283 megawatts, onde era uma demanda que registra o total de 2,375 megawatts, estes progressos têm um impacto menos positivo da vida dos angolanos.
que vêm sucessivamente repetidas como obras inscritas no Programa de Investimento Públicos do Orçamento de 2016 a 2022. Outro montante artificialmente manipulado é o de 54 milhões e 800 mil dólares, correspondentes à reabilitação e ampliação da cidade de Luanda, na cidade de Luanda, do troço da estrada rotunda do Camama Calemba 2, conforme determina o despacho presidencial 93/21 de 11 de junho. Esta escandalosa duplicação verifica-se em muitas outras empreitadas pelo país fora, sendo o caso disso a terraplanagem da estrada Coango-Cafufu-Luremo. Aquilo que em termos reais corresponde a apenas 83 quilómetros foi quase triplicado para 200 quilómetros. E o valor da empreitada fixado em incríveis 600 milhões de dólares. Ainda na Lunda Norte, os 90 quilómetros entre o município de Caungula e a povoação do Zovo também têm sido anualmente inscritos no orçamento, desde 2004 até a presente data. A empreitada nunca foi materializada, mas todos os anos surge sempre como obra executada. Junta-se o facto de que os 90 quilómetros são sempre milagrosamente, ou melhor, vão sempre milagrosamente aumentando para 150 quilómetros no orçamento. O mesmo tipo de adulteração ocorre com o caso do troço de estrada entre o município. Outra empreitada duvidosa é a que acontece sob a chancela do despacho presidencial número 94/22, de 26 de abril, autorizando a contratação simplificada no valor de 434,976 e 220 euros para a reabilitação das estradas nacionais 40 e 245, troços Rotunda, Mbalo Tchau, extensão de 50 km, Mbala Tchau Savate, 97 km, Savate Congar, 17 km e Mucenda Andulo, 168 km. Pode-se concluir globalmente que estas empreitadas são, via de regra, de execução deficiente, além de não justificarem as avultadas somas do erário que nela se gastam. Tanto os empreiteiros quanto as supostas empresas de fiscalização saem no final das empreitadas com milionárias remunerações. É desta promiscuidade que resultam muitos atos de corrupção e fortunas sem causa, que estão hoje na ordem do dia e levantam o clamor da sociedade angolana. Prezados jornalistas, caros cidadãos e compatriotas, a educação em Angola tornou-se um verdadeiro antro de negócios ilícitos e lucrativos com a venda de vagas de acesso e de notas no processo de avaliação. Todos os anos são vendidas vagas a um preço que varia entre os 50 e os 400 mil kwanzas. Esta é uma prática absolutamente ilegal e pune fortemente as famílias pobres, porque as outras pagam. Acrescendo-se a isto as insuficiências estruturais do próprio sistema de ensino, na absorção da população em idade escolar. O resultado só se pode cifrar no crescimento gradual, observado todos os anos do número de crianças sem acesso à escola, o que faz do sistema educacional angolano um fator multiplicador das graves desigualdades. 30% dos adolescentes e jovens que com muito esforço dos pais acabam o ensino básico na escola pública têm acesso ao ensino secundário. É muito grave. Tudo isto decorre do descaso e negligência com que o governo trata os desafios respeitantes ao sistema de ensino e educação em Angola. Você ouviu, você curtiu, você gostou. A Rádio Luso-Americana leva tua voz aos confins do mundo. A sua melhor estação.